Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do mini curso de interpretação do ECG normal do CardioSite, né? Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade aí ao nosso mini curso de ECG normal, veremos agora nesta segunda videoaula, né, um pouco sobre eletrofisiologia cardíaca, né, a geração e a propagação da corrente elétrica no coração, e veremos também, né, a posição correta de cabos e eletrodos durante a realização do eletrocardiograma, tá? Cabos e eletrodos, né, têm posições aí corretas e específicas que devem ser respeitadas na hora de realizar o eletrocardiograma, e a gente vai aprender isso nesta videoaula, ok? Muito bem, então da mesma forma que existem, né, fios de alta tensão que levam corrente elétrica para as nossas casas, no coração a gente tem um sistema elétrico de condução, né? São células altamente especializadas na geração e propagação do estímulo elétrico. A gente chegou a ver um pouco disso na videoaula passada. O que a gente vai ver agora, como que essa corrente elétrica é gerada e propagada aí no coração, tá? Então isso se dá através, né, da movimentação de determinados íons pela membrana da célula cardíaca, né? Os íons envolvidos nisso aí são principalmente os íons sódio, cálcio e potássio, tá? Isso se dá por conta da diferença de concentração desses íons do lado de fora da célula em relação ao lado de dentro, tá? E tal como uma pilha que tem seu polo positivo e seu polo negativo, essa diferença de potencial elétrico é o que gera uma corrente elétrica, tá? Então aqui a gente tem aí uma representação, né, de canais iônicos, porque esses íons, eles fluem do meio externo para o meio interno, ou vice-versa, através de canais específicos. Ou seja, o íon sódio através dos canais de sódio, o íon cálcio através dos canais de cálcio e o íon potássio através dos canais de potássio, tá? Então são canais altamente especializados na condução aí desses íons, tá? E aí é assim que ocorre, né, a diferença de potencial elétrico, tá? Por quê? Porque em repouso, a célula quando está em repouso, né, a gente diz que ela é carregada positivamente do lado de fora e negativamente do lado de dentro. Mas ao contrário do que muita gente pensa, que acha que é carregada positivamente do lado de fora, né, porque tem cátions do lado de fora e negativamente do lado de dentro, porque tem ânions do lado de dentro, não é bem isso que acontece, né? A gente sabe que o principal cátion do meio extracelular é o sódio, tá? Então o sódio ele está em altíssima concentração do lado de fora da célula e tem uma concentração pequena do lado de dentro da célula. Já o potássio, né, esse íon, ele está muito concentrado dentro da célula, né? E tem uma concentração menor aqui do lado de fora da célula. Na verdade, a célula em repouso é carregada positivamente do lado de fora, porque cátions e ânions têm a mesma concentração do lado de fora, assim como tem do lado de dentro. No entanto, se você, né, for somar o número de cátions e o número de ânions do lado de fora, a gente vai ver que do lado de fora tem muito mais íons do que do lado de dentro. Então, para fins didáticos, né, apenas aí para você poder compreender, tá? Vamos supor que do lado de fora da célula a gente tenha, né, 500 milimols de cátions, tá? A gente vai ter que ter o mesmo número de milimols do lado de fora da célula de ânions. Então, se a gente tem 500 milimols de cátions, a gente vai ter 500 milimols de ânions do lado de fora da célula, tá? Agora perceba, do lado de dentro da célula, se a gente tiver 300 milimols de cátions, a gente também vai ter que ter 300 milimols de ânions, né? É o chamado aí equilíbrio eletroquímico. O número de cátions é igual ao número de ânions, tá? Só que do lado de fora da célula, perceba que se a gente somar cátions e ânions, a gente vai ter muito mais, né, íons do lado de fora, né, do que íons do lado de dentro da célula. Então é isso que gera, né, em repouso essa diferença de potencial elétrico, que quando medida essa diferença de potencial elétrico, né, colocando aí um galvanômetro que é capaz de medir essa diferença de potencial elétrico, onde uma haste dentro da célula e a outra haste fora da célula, a gente vai ver que vai ter aí uma diferença de potencial elétrico de menos 90 milivolts, né, dentro da célula quando comparado fora da célula, tá? Então, tal como uma pilha aí tem seu polo positivo e o seu polo negativo, né, a célula em repouso, né, ela também vai ter aí o seu polo positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. A gente já explicou o motivo pelo qual, né, a célula em repouso é carregada positivamente do lado de fora e negativamente do lado de dentro, e essa diferença de potencial elétrico da célula em repouso
né, se dá aí em menos 90 milivolts, tá? Da célula cardíaca, ok? Muito bem. E aí, de repente, né, o estímulo chega à célula cardíaca, né? Abrem-se os canais de sódio, né? E a gente já viu que o sódio ele é muito concentrado lá de fora da célula. E de repente ocorre o quê? Um influxo de sódio para dentro da célula. Como o sódio é um cátion, né? A célula passa a ter mais íons, né, do lado de dentro da célula que do lado de fora. E aí ocorre o quê? Uma inversão da polaridade, que a gente vai chamar essa inversão de potencial de ação. Ou seja, a célula se torna mais positiva do lado de dentro que em relação ao lado de fora. Então existe aí uma inversão da polaridade e a gente chama isso aí de potencial de ação. E perceba que à medida, né, que a célula vai se despolarizando, né, ela vai se despolarizando nesse sentido aqui, né, da direita para a esquerda, perceba que aqui ela está se despolarizando, ela vai se repolarizando também, né, afinal de contas, existe na membrana da célula, de todas as células, mas da célula cardíaca em especial, existe, né, uma bomba chamada bomba de sódio-potássio, que aí faz com que o sódio, né, retorne para fora da célula e o potássio para dentro, tá? Então a gente vai repolarizando, né, a célula à medida que vai se despolarizando, tá certo? Então a célula, ela se despolariza e se repolariza, ou seja, volta ao seu potencial de repouso. Muito bem. E aí, né, tal como aí uma pilha, né, se você pegar uma pilha e ligar essa pilha aí numa lanterna, por exemplo, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma transferência de elétrons, que vai do polo positivo da pilha para o polo negativo, fazendo acender a lâmpada, né? Ou seja, gerando corrente elétrica. Então, da mesma forma, a gente tem também na célula, né, essa diferença de potencial elétrico gera uma corrente elétrica no coração. E essa corrente elétrica no coração, ela é registrada pelo eletrocardiógrafo, né? Então lembrar que o eletrocardiograma, né, registra o quê? Registra os fenômenos eletromecânicos do coração. Então é isso que a gente faz no eletrocardiograma, é registrar esses fenômenos eletromecânicos do coração, tá? Em relação à colocação de cabos e eletrodos, né, existem posições específicas que devem ser respeitadas, tá? E a gente vê por aí pessoas rodando eletrocardiograma de qualquer modo, e não é bem assim. Eu vou te ensinar aqui como que se roda um eletrocardiograma colocando cabos e eletrodos em posições corretas, ok? Muito bem, então a gente tem aqui o cabo dos membros e os eletrodos do tórax. Perceba que nos membros, né, são 4 eletrodos que têm cores padronizadas internacionalmente, tá? Então aqui a gente tem, né, cores como vermelho e preto, que ficam do lado direito, e do lado esquerdo, verde ou amarelo. No tórax a gente tem 6 eletrodos que são colocados em pontos específicos do tórax também, né? São 6 eletrodos, né, que a gente chama aí de V1 a V6, né? V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Muito bem, em relação aos membros, né, os cabos dos membros, né, que tem cores padronizadas internacionalmente, né? A gente tem aí o cabo vermelho e preto, e o verde e amarelo. Tá? O vermelho e preto deve ser colocado do lado direito e o verde e amarelo do lado esquerdo. Uma forma de você lembrar facilmente disso é lembrando aí do Brasil e do Flamengo. O Brasil é nosso time, é nossa pátria, né? O time do coração, fica do lado esquerdo. Então o verde e amarelo fica do lado esquerdo e o Flamengo, né, é o nosso segundo time aí, né? Para quem torce aí para um time rubro-negro, né? Eu não torço para o Flamengo, mas para quem torce aí fica do lado direito, né? Então é o vermelho e preto, tá? Agora, como lembrar aí, a gente vê muita troca de cabo, às vezes bota o vermelho, né, o preto em cima no braço e o vermelho na perna e também do lado esquerdo faz essa troca. Então como que a gente lembra, né, onde que fica exatamente as cores, né, vermelho e preto e verde e amarela, tá? Então a gente já sabe que do lado direito, né, fica o Flamengo, rubro-negro, vermelho e preto. E aí, né, é só você lembrar que o petróleo está no subsolo. Se o petróleo está no subsolo, né, o preto, né, fica na perna direita e o vermelho fica no braço direito. Do lado esquerdo, né, a gente sabe que é o verde e amarelo. É só você lembrar que o verde, né, a grama está no chão. Então o verde fica na perna esquerda, enquanto o amarelo fica no braço esquerdo, né? Uma forma também de você lembrar é do sol, né? O sol fica em cima, então o amarelo fica em cima e o verde está ali, a grama fica embaixo, tá? Então é assim que se coloca aí os cabos dos membros, tá? Muito bem, em relação aos eletrodos precordiais, também tem posições específicas no tórax
que essas devem ser respeitadas, e o que a gente vê por aí é que, infelizmente, né, existem pessoas que não são treinadas adequadamente para rodar o eletrocardiograma e acham que pode ser colocado em qualquer posição do tórax, e não é bem assim, tá? Então, muito bem, então vamos lá. Então a gente tem 6 eletrodos precordiais, né, que a gente vai chamar de V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? E aí como é que a gente faz? O primeiro eletrodo V1, né, a gente vai colocar no quarto espaço intercostal na linha paraesternal direita. Como é que a gente acha isso? Muito bem. A gente palpa a fúrcula external do paciente, tá? Desce com o dedo, vai descendo com o dedo até sentir uma saliência. Essa saliência a gente chama de manúbrio external. No manúbrio external, você corre para o lado direito do tórax e você cai o quê? Exatamente no segundo espaço intercostal direito. E aí você desce mais 2 espaços intercostais, você vai estar exatamente onde? No quarto espaço intercostal direito, tá? Então eu vou repetir. Palpa a fúrcula external, que é esse Vzinho aqui, né? Esse osso aqui, palpa a fúrcula external, desce, corre aqui e você vai sentir uma saliência. Essa saliênciazinha, né, é o manúbrio external. Se você correr com o dedo para o lado direito, você vai cair no segundo espaço intercostal. Conta mais 2 espaços intercostal e você vai estar onde? Exatamente em cima do quarto espaço intercostal direito, tá? Então você vai colocar V1 no quarto espaço intercostal na linha paraesternal direita, tá? Do lado aqui do externo. V2 vai ficar exatamente do outro lado do externo, né? Ou seja, na linha, né, no quarto espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda, tá? Então é só passar para o outro lado do externo, tá? Mas no mesmo espaço intercostal. Quarto espaço intercostal, linha paraesternal esquerda. V3 você vai pular por enquanto. Pula V3, vai para V4 e eu vou te explicar por que você vai pular V3. Em V4, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai descer um espaço intercostal, ou seja, vai para o quinto espaço intercostal e vai traçar uma linha mediana aqui na clavícula, ou seja, linha M clavicular. Aqui no meio da clavícula, né, uma linha cortando a clavícula ao meio, você vai descendo até o quinto espaço intercostal. Ali você vai colocar V4, tá? Então V4 fica no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular esquerda, tá? E aí você volta lá para V3. Por quê? Porque V3 fica exatamente no meio do caminho entre V2, tá, e V4, tá? Então fica exatamente no meio do caminho entre V2 e V4. Pronto, você já colocou V1, V2, V3 e V4. Vai para V5, né? V5 fica na mesma linha de V4, ou seja, no quinto espaço intercostal, só que na linha axilar anterior, né? Então a axila, eu vou virar aqui de perfil, a axila, a gente tem a linha axilar anterior, a linha axilar média e a linha axilar posterior, tá? Então, V5 fica na mesma direção de V4, ou seja, no quinto espaço intercostal, só que agora na quê? Na linha axilar anterior, tá? E V6 também na mesma linha de V4, ou seja, no quinto espaço intercostal, só que agora na linha axilar média, tá? E essas são as posições corretas aí dos eletrodos precordiais no tórax, e essas posições devem ser respeitadas, porque se alterar essa posição pode aí alterar a morfologia aí das ondas, né, do eletrocardiograma nas precordiais, tá? Muito bem, então aqui a gente vê exemplos, né, de posição de eletrodos que não devem ser, né, realizados. Olha aqui, esse, por exemplo, aqui, né, a gente não sabe nem onde está V1. V1 está lá na linha M clavicular direita e a gente sabe que V1 tem uma posição correta, assim como V2, V3, V4, V5 e V6. Então isso aqui não deve ser feito. Isso aqui também não deve ser feito, eu não sei nem onde está esse eletrodo aqui, tá quase no braço direito do paciente, também não deve ser feito, tá? Então a posição correta é essa aqui, né? Que a gente já viu a posição correta aí dos eletrodos no tórax, tá? Então é isso aí que a gente tinha que falar nessa videoaula, né? Sobre aí um pouco sobre a eletrofisiologia da célula cardíaca e também sobre a posição correta dos cabos e eletrodos nos membros. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima videoaula.